Muito bem, vamos avançar então. Ô, irmã Irma, dá uma chegadinha aqui, amada. Bom dia, pastor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Opa, com você conosco agora, tá bem legal. Essa é a Obrigada. irmã Irma Salles. Irmã Irma, a senhora mora onde? A senhora é casada? Quantos filhos? Como é que é, querida, a sua família? Eu moro em São Paulo, mas sou da Bahia, pastor. Nós somos baianos, irmã. Que beleza, hein? Eu acho que a gente é da mesma família, viu, pastor? Porque se é Teixeira, eu também sou Teixeira. Eu sou Irma Teixeira Salles. Irma Tereza Galvão Teixeira Salles. O meu é Wagner Almeida Teixeira. Mas, irmã, Exatamente. vou fazer um exercício com a senhora antes da senhora entrar, antes da gente entrar no testemunho. A senhora falou sobre parentesco. Eu queria fazer um teste com a senhora. Como é que é o nome do seu pai? Renato. Renato? O Isso, Renato, Renato tem Renato Teixeira? É? isso. Não conheço não, irmão. O meu bisavô é Balduíno José Teixeira. Já ouviu falar? Também não. Mas, irmã, eu tenho certeza que nós somos parentes. Quer ver Eu, uma eu, coisa? eu acredito. A senhora mora onde? Eu moro em São Paulo hoje, capital. É, irmã? É Hum, Zona Sul. certo. Aí eu vou fazer uma terceira pergunta para a senhora. Qual é o seu tipo sanguíneo? O positivo. Hum, entendi. Quantos irmãos a senhora tem? Um só, pastor. E uma É. benção, meu irmão. Irmã, se a senhora estivesse fazendo uma prova comigo agora, sabia que a senhora seria reprovada? Por quê? A senhora errou todas as respostas. Por quê? É, irmã. Sabia que nós somos irmãos? Com certeza. Irmã Cristo. Vou dizer para a senhora. Sabe qual é o nome do seu pai? Sei, o que criou os céus e a terra. Ah, mas ele também é o meu. Então, nós somos irmãos. Irmã. Sabe onde a senhora mora? Sabe onde a senhora mora? A senhora mora em Jerusalém. Está só emprestada aqui, gatinha. Só É verdade. A senhora está Estrangeiro. só, a senhora tá só emprestada aqui, mano. Nós somos estrangeiros, nós não somos daqui. Nossa casa Não, é Jerusalém, mano. não Qual é o seu somos mesmo. tipo sanguíneo mesmo, querida? É Jesus, né? O sangue de Jesus. Depois da cruz e antes dela prefigurado, nosso tipo sanguíneo é C positivo. Em nossas veias, irmã, corre o mesmo sangue que nos lavou e nos redimiu. Amém? Amém. Amém. Temos Amém. todos o mesmo sangue. E quer ver, irmã? Quantos irmãos a senhora tem? Eu tenho um irmão abençoado, Renato também. Ó, Sou então, casada. deixa eu te apresentar. Nesse momento, querida, a senhora está falando, sabe para quantos? A senhora está falando para quase 9.000 pontos de celular aqui, quase 13.000 irmãos da senhora. Privilégio, privilégio. Eu peguei o gancho porque eu creio que nós somos irmãos, irmã, porque Cristo nos redimiu e fazemos parte da mesma família abençoada. Amém. Louvado Por seja Deus por por isso, isso. irmã, eu digo com tanta naturalidade para a senhora, para irmãs mais velhas, para crianças, para homens, que eu amo você. Eu amo. Você é minha irmã. Como é que eu não te amo? Não é? Eu amo o senhor também, pastor Então, Wagner. isso é de Deus, irmã. Isso é de Deus. A gente precisa viver isso. Viver isso, sabe? Tá aqui como se a gente entendesse que já está na glória com Deus e viver como extraterrestres, literalmente. Nós não somos dessa terra. Não somos. Literalmente não somos. Literalmente. Que alegria tê-la comigo aqui, irmã. Irmã, Deus te Amém. abençoe ricamente. Irmã, me diga uma coisa. A senhora começou cedo a experiência com a Bíblia, né? Pastor, muito cedo.
Como é que foi isso? Conta pra gente. Pastor, Deus é maravilhoso, maravilhoso. E antes de começar a falar, eu queria orar. Pode orar, então. Quero orar, pedindo ao Espírito Santo que nos tome pela mão e nos guie nessa jornada. Amém, querido. Então, ore, por favor. Querido amado Espírito Santo, nosso Deus consolador, confortador, nós somos gratos, muito gratos, Senhor, porque Tu estás aqui conosco, nos confortando, nos dando paz, entendimento. Continue, Senhor, nos guiando nessa jornada do tempo. Em nome de Jesus. Amém. Então, a senhora começou com a experiência com a Bíblia cedo, né? Sim, pastor. Eu digo que eu comecei exatamente intraútero. Como é isso? Fala para mim. É engraçado, mas verdadeiro. Eu tinha exatamente 7 meses na barriga da minha mãe. E minha tia, que estudava numa escola adventista, minha família não é adventista, não tem tradição adventista. E ela ganhou uma Bíblia pelo estudo. Tem até a foto da Bíblia aí, eu estou com essa Bíblia aqui, mas a capa não é a mesma, porque meu pai é uma pessoa muito cuidadosa, mandou encapar essa Bíblia para mim, e ele me mandou pelo correio, já faz um tempinho que eu queria ela comigo, e ele mandou encapar e fez uns cortezinhos para tirar os coisinhas que estavam, a folha que estava meio danificada. E tem uma foto aí da dedicatória e o ano, pastor. O senhor poderia colocar, por gentileza? Só se for Então, agora. Olha aí. obrigada, pastor. Então, aí está escrito que foi em 1965, exatamente dia 4/8/1965. E eu estava dentro da barriga da minha mãe. Minha mãe estava com 7 meses. Eu nasci dia 14/11, 3 meses depois, de 1965. E aí Deus me falou na sua palavra, e eu vou passar para vocês o que vai no meu coração, porque a palavra de Deus me norteia o tempo inteiro. Sem ela eu não vivo. Eu não consigo viver sem a palavra de Deus. Não consigo. Tudo na minha vida tem que estar inserido a palavra de Deus. A Bíblia. Então, minha tia que ganhou a Bíblia, mas como essa Bíblia chegou até mim? Então, só grave, Isaías 55, versículo 11, que fala assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, essa Bíblia chegou para mim em 1973. Minha tia nunca me falou sobre a Bíblia, mas ela fez o que a gente deve fazer para as pessoas: amá-las. Minha tia fez isso por mim.
A minha tia, ela me amava, e eu tenho certeza absoluta absolutamente, eu tenho certeza que ela me amava, porque ela não está mais aqui, infelizmente. Em 1973, com 30 e poucos anos, ela faleceu. Para mim foi uma perda muito grande, porque essa tia era a personificação de Deus para mim. A imagem visível dele, né, irmão? A imagem visível dele. E quando ela morreu, para mim, eu fiquei... A criança, ela não tem noção da morte. Ela não tem como chorar como as outras pessoas choram. E eu senti isso, o meu luto. Eu não chorei, eu não tive nada assim visível que a pessoa entenda. Mas eu tive sintomas, eu tive febre, eu tive diarreia, eu fiquei doente. Esse foi o meu luto. Quantos anos a senhora tinha nessa época? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Essa sua tia era adventista? Não. Não. Ela era cristã, não? Ela era cristã, mas não cristã religiosa, que frequente uma igreja. Eu creio que ela era cristã porque o amor vem de Deus. Uhum. E eu espero encontrá-la. Espero encontrá-la no céu. E vou agradecê-la. Ela não sabe o que ela fez por mim, ela não sabe. E o pastor Moura, que deu essa Bíblia para ela, que Olha. está aí a assinatura dele, ele também não sabe, porque, infelizmente, também ele já faleceu, e ele também não sabe que a palavra pode ser que ele achou, ela vai se batizar, e não se batizou. Mas a palavra de Deus cumpre o seu papel. A sua tia recebeu estudo bíblico. Então, pastor, eu só recebi o estudo bíblico depois que eu li toda a Bíblia, porque quando eu recebi a Bíblia aos 8 anos de idade, era como se minha tia estivesse aqui comigo. Entendi. E aí então, você começa a ler essa Bíblia, né? Você começa a estudar. Eu leio a Bíblia inteira, com 8 anos de idade. Não entendia muita coisa. Identificava o que eu já tinha. Jesus, Deus, Criador. E eu vou contar uma história que, quando eu comecei a ler Gênesis, eu tinha 8 anos de idade, e na escola a professora me pediu na prova, eu sempre gostava de tirar 10 na prova e tudo, né? Competição e tudo, gostava de ser uma boa aluna. E ela pediu para as crianças desenharem, no último item da prova de religião, desenhar. Eu estudava numa escola pública, lá no interior da Bahia, em Taquara. E ela pediu para desenhar algo que Deus criou. E aí eu desenhei um bonequinho, porque eu fiquei impressionada que Deus nos criou, homem e mulher, como o pastor falou. E aí desenhei um boneco. Ninguém desenhou um boneco, só eu. E aí a professora ficou tão impressionada com isso, teve gente que desenhou automóvel, barquinho, casa, crianças, né, de 8 anos. Mas eu desenhei, alguns desenharam árvore e plantas, e ela falou, a única pessoa que desenhou um bonequinho que representa o homem foi a Irma, e eu tirei 10 na prova. E ela me chamou na frente, deu os parabéns,
E eu fiquei encantada com isso, eu aprendi pela Bíblia. Porque na minha denominação que eu frequentava, não se falava em criação. E aí eu fui crescendo, pastor, crescendo e amando estudar a Bíblia agora por ser a palavra de Deus. Porque aquilo me fazia descobrir coisas. E eu fiquei impressionada com tudo que eu ia descobrindo. Aí você já tinha crescido, e que idade você tinha? Aí eu já tinha... Quando eu já conhecia a Igreja Adventista, porque essa Bíblia foi dada no Colégio Adventista em Taquara. Se tiver alguém mais antigo aí, foi em 1962, 60, que começou esse colégio. Antes do IAN, né? Antes do IAN. E terminou em 72, 73. E meu pai resolveu comprar uma casa de um missionário chamado Dick Shaw e me levou para conhecer a casa. Eu tinha 7 anos de idade, entre 7 e 8 anos de idade. Esses aí? Esse mesmo, pastor. É a irmã Aline, né, que é Lin Shaw, e Dick Shaw. E eu fui. E essa é a casa. Isso, é a casa. É a casa. É a casa dos meus pais hoje. Esses são os filhos dele na casa. E eu fui. E eu sempre fui uma criança muito doente, muito doente. Eu tinha uma asma exacerbada, então eu vivia em pronto-socorro, hospitais, algumas... Essa é uma amiga, essa sou eu com 10 anos, eu não tinha foto com 7. Essa, Essa que essa está de branco. de Ok. branco. Uhum. Aqui você já lia a Bíblia já. Já li a Bíblia, já li a Bíblia. A Bíblia norteou toda a minha vida, toda a minha vida. Eu tenho 55 anos até hoje, em todos os momentos. E quando foi que você sofreu esse batismo? O dia mais feliz da minha vida. O dia mais feliz da minha vida foi um novo nascimento. Pastor Abigmar Dourado, um amor de pessoa. Pastor, foi em 1985 que eu Tem me a, batizei. tem a prova, né? Olha a prova. Certidão de nascimento. Ó. Irmã Teresa Galvão Teixeira foi batizada em Taquara, né? No dia Itaquá. 15 de setembro de 1985, recebida na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Taquara. Pastor Abigmar, pastor oficiante, na Associação Missão Bahia. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, ide ensinai a todas as nações, ide ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Ter recebido essa Bíblia quando criança, da sua tia, foi determinante para esse momento dessa decisão sua? Foi, pastor. Foi porque... E foram duas coisas. Foi a Bíblia e foi a casa, que eu conheci de um missionário adventista. Meu pai trabalhava no Banco da Bahia e era sempre convidado aos domingos para ir para a igreja do colégio. E eu tinha uns 4 anos, mais ou menos, eu lembro das músicas. Eu dormia com as músicas no colo do meu pai. E Deus, o relacionamento que Deus me convidava era fantástico. E eu tinha já um outro relacionamento, porque, infelizmente, depois do pecado,
estamos no grande conflito. E a minha família tem várias denominações. E eu, na minha infância, eu tive oportunidade de frequentar centros espíritas. E eu ia porque alguém me levava, não sei quem, e eu via na minha casa que eu morava, eu via coisas, não eram coisas feias, não era. Eram crucifixos grandes batendo um no outro. E essas experiências, a senhora não entendia o que acontecia, isso lhe causava medo e a senhora não conseguia dormir. Isso, eu não dormia. Fala isso. Quando a senhora conheceu a casa dos missionários, a senhora passa a dormir tranquilamente, né? Isso, depois que eu fui morar lá, a primeiro impacto que eu tive quando eu entrei na casa para visitar, para meu pai comprar, tinha um cheiro de pão assado. Uhum. Até hoje, essa impressão do cheiro do pão assado e o conforto que eu senti ali pelas pessoas também. O Dick Shaw, ele me viu, ele me levou até uma cadelinha que tinha parido recentemente, a filha dele, a Jane, ficou comigo, mas ela falava pouco o português. E eu falei com ela, e eu fiquei ali algum tempo passando a mão no cachorrinho. Então, Deus me colocou diante da criação dele. Então, essas coisas somadas, a casa, o ambiente da casa, as músicas, o contato com a natureza que Deus criou, pessoas que pregavam a palavra, junto com esse contato diário com a Bíblia, foi construindo em você esse sentido religioso que, ao conhecer a mensagem adventista, fez com que você tomasse uma decisão sem dúvidas do que Deus queria para você. E você foi me falar que dentro da Bíblia, uma coisa que te impactou muito foi o santuário. Pois é, pastor. Por que que o santuário, por que ele te impressionou tanto? Porque assim, pastor, eu comecei a estudar a Bíblia no batismo, né? A minha amiga, minha melhor amiga Joilma, o senhor passou a foto dela como quando criança, eu não encontrei uma foto recente dela. Joilma, ela se batizou na Igreja Adventista e me convidou. E eu falei, eu vou. Depois da minha devoção na minha igreja, eu vou. E aí eu fui. Chegando lá, quem estava lá? Pastor Abigmar Dourado. E ele falou o seguinte, pastor: a diferença entre batismo por aspersão e batismo por imersão. E eu fiquei encantada. Eu falei, gente, mas eu sou batizada por aspersão. Aí ele falou, tem alguém aqui que é batizado por aspersão? Eu imediatamente levantei a minha mão. Fui bastante criticada, pastor. Ele falou, ué, por que? Você quer ser adventista? Eu falei, não, ele fez uma pergunta, eu estou respondendo. Eu não sou batizada por imersão, eu sou por aspersão. E aí as pessoas disseram que tinha, eu já estava lendo a Bíblia há muito tempo, o que me impressionava era Ezequiel 1, que fala sobre o santuário, Daniel e Apocalipse. Só isso, né, irmã? Só isso, né? Só esses livros, mais nada, né? E eu fui, essa minha amiga que se batizou, a Joilma, eu liguei para ela e falei, eu quero esse estudo, eu quero esse estudo. Aí ela falou, você quer? Porque eu era uma jovem de 17, de 18 anos,
comum dos anos 80, cheio de balangandãs, baiana, gostava de dançar, ir para discoteca, tudo que uma menina, mas ninguém imaginava que Deus já tinha um relacionamento comigo há muito tempo. E eu conhecia outras denominações, gostava muito de ler, lia vários livros religiosos que eu gosto, e aí fui estudar. E aí eles começaram com água, que nem Paulo fala, com leite e Sim. mingau. E Eu depois foi falei, engrossando, né, a comidinha. depois, mas eu disse para mim mesma, mas isso eu já tenho. Sei que Jesus é o Filho de Deus, sei que ele veio em carne. E uma oração que eu fiz na época, pastor, que eu entrei na casa do Dick Shaw, eu estava no meu quarto, fiquei tão feliz porque eu dormia toda noite, ninguém me incomodava mais. E aí eu orei para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero ir para o céu. Não quero ficar tocando harpa o dia inteiro sem fazer nada. E não quero ir para o inferno, queimar o dia inteiro. Eu não quero, Senhor. E aí me preocupou, eu falei, para onde eu vou? Por favor, me mostre para onde eu vou, se eu não quero nem isso nem aquilo. E aí, no estudo eu tive as respostas, mas isso não me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi o quê, pastor? Porque nós cristãos, muitas vezes, só conhecemos Jesus até a cruz e a ressurreição. E depois? Isso me intrigava. Por que Jesus precisou sair daqui? Por que ele não ficou aqui com a gente? Já que era tão bom, né? Por que ele não ficou? Tão bom, porque ele não ficou. Aí, Pastor, aí quando... você vai encontrar na Bíblia todas essas respostas. Toda. Agora, através do estudo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles começam com leitinho e depois vai engrossando o mingau e você vai aprendendo profundamente o significado dessas coisas. E eu tenho a impressão que você passou pela mesma coisa que eu. Querido, você que está me ouvindo agora, é extraordinário, extraordinário quando a luz da palavra de Deus incide sobre nossa mente e ela abre o horizonte do que Deus tem preparado para nós. É extraordinário, sabe? Extraordinário. E com relação a isso que a irmã está dizendo, com relação ao futuro, ao que ele tem preparado, é extraordinário. É só você entrar e pesquisar. Se você não estudou ainda, pode procurar um de nós, adventistas, o mais próximo da sua casa, que você conheça. Peça como a irmã fez. Ei, me ensina esse negócio aí que a irmã falou hoje. Como é que é esse negócio lá do futuro? Como é que vai terminar? E como é que eu fico quando eu morro? Para onde eu vou? Esse negócio de céu e inferno. Ei, pastor, eu não sabia. Tem diferença entre batismo por aspersão e por imersão? Sim. Aspersão é quando a criancinha é batizada apenas com um pouquinho de água na cabeça. E imersão é quando nós somos batizados assim, ó, igual a irmã foi batizada aqui que eu mostrei para vocês, ó, nessa fotinha do batismo dela. Aqui ela entra completamente na água e ela é completamente mergulhada pelo pastor Abigmar aqui dentro desse tanque, numa representação que a irmã morreu para ela mesma e ela vai viver para Cristo. Então, ela sai de lá, segundo as Escrituras, perdoada, com os pecados dela apagado e começando uma nova vida entregue nas mãos de Deus. É assim que funciona. Por isso, ela foi batizada por imersão, que é o único modelo bíblico que existe para batismo. Tá certo? E é lindo conhecer a palavra. Você está vendo que o testemunho de hoje tem ênfase na palavra. E eu quero ir para a parte finalzinha do meu. Eu ficaria aqui conversando com a irmã Irma, porque ela tem uma fala mansa, agradável, né? Muito bom de ouvir.
Mas eu queria que a senhora dissesse aqui para eles, irmã, que a senhora me diz assim, ó, Deus faz tudo para cuidar de mim, né? E quando eu ando só, eu meio que quebro a cara, que foi a expressão que a senhora disse. A senhora aprendeu que, através da palavra, andar com Deus é a melhor coisa que existe. E eu vou mostrar um texto daqui a pouquinho para a gente fechar esse testemunho para você, que você vai entender o porquê que eu trouxe um testemunho tão singelo, tão bonito, tão ajustado da irmã Irma, como Deus a trouxe ao conhecimento da verdade desde muito cedo, desde muito cedo. Ela aprendeu que sozinha não funciona. A senhora... Pastor, Sim, pois não. é só uma... As Pode... pessoas que Deus usou, o Dick Shaw, a minha tia, e ele usou também, pastor, um líder, o meu líder da igreja que eu frequentava, que eu amava, eu era muito intensa na igreja, participava muito de corais, de grupos jovens, tudo o que a igreja me mostrava, eu gostava muito e amo essa igreja. Amo as pessoas dessa igreja, né? E esse líder, Deus me levou para um local, uma praia, e eu encontrei esse líder lá, passando férias ali, e eu estava também de férias. E esse líder veio me cumprimentar, porque ele me conhecia, e o meu tio era dono da casa, ele conhecia o meu tio, e esse líder veio conversar comigo. E eu já estava prestes a me batizar na igreja adventista. Já não ia mais às reuniões da igreja, eu já não frequentava mais o grupo jovem, e o maior líder da igreja da região veio falar comigo. E eu, como eu sou muito aberta para conversar e ser muito sincera, eu falei com ele. Falei, eu estou simplesmente apaixonada pela palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Falei com ele, eu estou fascinada pelos livros da Ellen White. Eu tinha lido O Grande Conflito, li em 3 semanas ou menos. Depois passei para Testemunhos Seletos. O que eu tinha na mão dos irmãos, eu ia lendo. Testemunhos Seletos, eu li os 3. Primeiros Escritos, fiquei apaixonada pelos Primeiros Escritos. Parábolas de Jesus. E aí fui lendo o Espírito, Regime Alimentar, li inteiro. E mudei meu estilo de vida. Lembra que eu falei que eu era muito asmática? Nessa época eu estava pior. Eu não conseguia correr, eu não conseguia falar muito rápido. E o regime alimentar me ajudou, eu troquei todo o regime. Eu nunca entrei numa cozinha para fazer nada por mim, mas eu comecei a fazer glúten, comecei a fazer pão, fui tirando as coisas. O meu médico ficou fascinada pela mudança. Eu usava 5 medicações para asma, passei a usar uma medicação. Quarta-feira, o Walter vai dizer para a gente a bênção que é entender isto. Que tem muitos não adventistas aqui, irmãos de outras denominações, ou mesmo que não professam nenhuma fé, que está dizendo assim, meu Deus, quanta informação, ela mudou a alimentação, como assim a Bíblia fala sobre isso? Fala sobre isso de forma bem precisa. Você vai ver na quarta-feira como Deus se preocupa com você em todos os detalhes. Agora, irmã, eu quero levar aqui em consideração mais uma coisa importantíssima. A irmã Irma ama os irmãos da igreja anterior dela. Ela ama a igreja porque foi muito importante na vida dela, mas não é esse o caso. Não é esse o caso. O caso é que quando eu estudo a palavra de Deus, amigo, olha bem para mim, você está me ouvindo aqui. Quando eu estudo a palavra de Deus e a conheço,
e vejo que na palavra de Deus, as verdades reveladas não combinam com aquilo que eu pratico como fé, não importa que você ame a igreja, não importa que você ame as pessoas de lá, você deve adequar a sua vida à palavra de Deus. É ela quem coordena, é ela quem comanda a nossa vida. E deixar a igreja, porque não está alinhada à palavra de Deus, não é falta de amor aos irmãos de lá nem à sua igreja, mas é uma demonstração de que você ama a Deus em primeiro lugar. Tudo, sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus foi plantada no coração da Irma desde muito cedo. Ó, desde muito cedo. Muito cedo. A tia dela não tinha nem noção, talvez na mente, o que ela fez pela Irma. E eu quero dar um conselho para você agora. Irma, segura aí que eu quero voltar com você para a gente fechar já já, tá? Tá Deixa bom. eu dar o seu testemunho. Olha o que diz a escritora americana Ellen White, profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, na página 108, terceiro parágrafo. Ela diz assim, ó, a Bíblia deve ser o primeiro compêndio da criança. Deste livro devem os pais ministrar uma sábia instrução. A palavra de Deus deve construir-se a regra da vida. A regra da vida. Escute esta frase, que eu vou terminar o testemunho da Irma, nesta frase. A palavra de Deus deve constituir-se a regra da vida. Por ela aprendam as crianças que Deus é o Pai. E das belas lições de sua palavra devem elas adquirir conhecimento de seu caráter, incutindo-se-lhes os seus princípios. Devem elas aprender a fazer justiça e juízo. Olha que coisa tremenda isso. Por isso que eu quis trazer o testemunho da Irma aqui. Às vezes, amados, olha para mim aqui, ó. Precisamos terminar esse testemunho nesse lugar. Às vezes, escute, às vezes nós choramos o leite derramado. Às vezes choramos o leite derramado. Deixa eu te explicar o que é isso. Nossos filhos saem da igreja e aí nós vamos falar assim, nossa, pastor, o meu filho está fraco na fé. Ore por ele, pastor. Meu filho está usando drogas, pastor. Meu filho ele está indo para a balada. Meu filho está namorando com a namorada dele como se fossem casados. Meu filho está frio na fé, pastor. Olha, de fato, há muitos filhos nossos que estão frios na fé e estão perdidos mesmo, sabe, queridos? Este é um fato. É um fato. Agora, se eu estou falando aqui para pais que inculcaram a Bíblia no coração do seu filho quando criança, agora, querido, que eles têm autonomia, é orar e orar. Há grandes homens de Deus, há grandes mulheres de Deus, pastores, famílias pastorais que têm os filhos fora da igreja. E não é só fora da igreja, não, em situações muito difíceis. Se nós inculcamos desde cedo a palavra de Deus no coração deles, papel cumprido. Se demos testemunho da imagem de Deus, papel cumprido. Agora, continue amando o seu filho, faça ele o que ele fizer, porque Deus continua amando você, fazendo você o que você fizer. E ore pelo seu filho. Agora, vou falar para um outro grupo. Se doer no seu coração, peça perdão a Deus, porque talvez o seu filho esteja fora da igreja, por culpa sua e por culpa minha, talvez. Sabe por quê? Nos distraímos tanto com coisas, nos distraímos tanto com desejos carnais, com sonhos acadêmicos, com sonhos financeiros, com a aquisição de bens desse mundo que vão ficar aqui, serão destruídos pelo juízo de Deus, e esquecemos de que precisamos de tempo de qualidade para colocar a Bíblia no coração dos nossos filhos. Não importa que depois eles saiam, esse é nosso papel. Esse é nosso papel. Deus nos chamou como pais para isso.
sacerdotes e sacerdotisas, para educar os filhos no caminho do Senhor. Você sabe que esta é a nossa tarefa. Deus nos chamou para isso, além de amá-los. Provérbios 22, verso 6 diz: ensina a criança no caminho que ele deve andar. E quando for velho, jamais se desviará dele. Não quer dizer que esta criança não desistirá da fé, não. Mas ele desistirá sabendo. Ele não tem como se desviar daquilo que você ensinou. E essa é a sua parte. A irmã Irma está aqui hoje testemunhando para você. Na sala 57, que ela vai dizer que a sala 57 para ela é um lugar de paz. Aqui ela aprendeu a ter paciência, a dominar mais o seu impulso da personalidade. Eu perguntei para ela, né? O que representa a sala 57 para ela. E ela vai dizer exatamente isso. Pastor, a sala está me devolvendo o primeiro amor. Eu acordo sem sono, às 3 horas da manhã. Ela faz a sua devoção às 3 horas da manhã para poder entrar na sala às 5. Ela aprendeu a orar mais. E tem uma coisa que a sala e a experiência na sala tem dado à irmã Irma. Ela tem ensinado a esperar. Ela agora espera com mais tranquilidade, porque ela confia mais plenamente em Deus do que antes, pela operação diária do Espírito Santo no coração dela. Mas eu a trouxe aqui porque alguém deu uma Bíblia para ela, sua tia, aos 8 anos de idade. E isso, praticamente, definiu a vida religiosa da irmã. Bom, eu queria dizer a você que está aqui que nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Pegue a sua Bíblia e vá descobrir as coisas que estão nela. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, chegou a hora, amigo, de ter o costume de ler a Bíblia. Não somente ler, sabe? Você tem que estudar a Bíblia. Estudar é quando você pega para pegar e definir um tema importante para você. Mas não é somente estudar. O mais importante é o que o pastor Gilson disse hoje. Meditar na palavra. De maneira que a palavra seja introjetada em seu coração e a sua mente e se torne os seus pensamentos. Os seus pensamentos por meio da operação do Espírito Santo de Deus. Nunca é tarde para começar. Se você não tem a Bíblia como o seu livro de cabeceira, passe a ter. Se você não lê a Bíblia com os seus filhos, passe a ler. Ainda há tempo. Agora, se você não tem filhos e eles vão nascer um dia, já pegue a ideia. E se eles são pequenos, a sua chance é maior. Bem maior. Irmã, ficaria aqui o dia inteiro, mas eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, tão graciosamente nos apresentar fatos tão importantes na trajetória de uma pessoa que hoje espera a volta de Jesus com esperança no coração. Amém? Pastor, se me permite, só concluir o que o líder da igreja falou, da igreja que eu participava. Ok. O líder, ele passeou comigo pela praia 3 dias, 4 dias, uma semana, a gente conversando sobre esse desafio que eu estava tendo de sair da igreja que eu nasci para ir para outra igreja. E ele olhou para mim e falou assim, e eu falei do meu amor que eu estava sentindo por Deus, que é a palavra, em João, capítulo 1, ele fala isso, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Eu estava amando o Senhor Jesus, de tudo que ele tinha feito por mim. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, eu agradeço, porque ele também foi a parte visível de Deus ali naquele momento. Ele falou, você quer a Bíblia inteira na sua vida? Eu quero a Bíblia inteira comigo. Só a Igreja Adventista te dará isso. Nenhuma mais. Nenhuma mais. Você está no caminho certo, continue. E hoje o Espírito Santo me acordou e pediu para orar por ele. Eu nunca tinha orado por ele.
Ele ainda está vivo, está idoso, bem idoso. Se eu tiver a oportunidade, eu vou lá e vou agradecê-lo. Não sei se ele vai lembrar, mas eu oro por ele. Homem de Deus esse, né? Homem de Deus Homem esse. de Deus, pastor. E eu fiquei apaixonada por ele. Eu falei, mas... E ele falou, Ellen White, uma profetisa. Eu já li os livros dela. E aí eu falei para ele, mas o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse, eu tenho uma missão aqui. Eu tenho uma missão aqui. Fique tranquila. Que coisa, eu né? tenho uma missão aqui. Que coisa. Que lindo, irmã. Que lindo isso, né? Que lindo. Um homem de Deus, literalmente um homem de Deus. Você pode orar, então, conosco e Pois não, pastor. daí eu oro terminando, tá bom? Querido, amado Deus, nosso Pai, bondoso, misericordioso, Deus Filho, Jesus Cristo, o Verbo, a Palavra, nosso Salvador, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Emanuel, Deus conosco, Deus Espírito Santo, nosso confortador, nosso intercessor. Olá, pastor Wagner. Eu gostaria que nosso confortador neste momento tão terrível que estamos passando, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome em nós, na sala 57, nos pastores que estão aqui. Louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome em todo o universo, porque tu és o nosso Deus, a quem estamos aguardando o breve retorno. Senhor, a tua palavra nos diz, eu voltarei. Senhor, a tua palavra nos promete, estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A tua palavra afirma que o Espírito Santo nos intercede, Senhor, intercede em nossas orações, com gemidos inexplicáveis, inexprimíveis. É maravilhoso ouvir a tua palavra, o teu santuário, Senhor, o lugar santo dos santos, onde o Senhor ministra em favor de nós, nos justificando, Senhor, a cada momento em que clamamos, Senhor, eu soltei a tua mão e agora estou assim, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. E Ele nos manda a tua paz. Ele nos manda a paz que excede a todo entendimento e cura as nossas feridas. Temos as consequências, sim, Senhor, das nossas escolhas, mas Tu és misericordioso. Todos os dias as Tuas misericórdias se renovam. Precisamos, Senhor, testemunhar desse Teu amor. Precisamos amar mais e falar menos. Senhor Deus, tome aquele líder da igreja, Senhor, Tu sabes qual. Tome em Teus santos braços, já está tão idoso. Mas ele foi a parte visível do Senhor para mim, quando eu era uma adolescente. Senhor, tenha misericórdia dele e o abrace e o traga para perto de Ti, Senhor. Bem como todos os líderes sinceros de todas as igrejas, Senhor.
Chama o teu povo, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Na tua palavra. Queremos confiar em tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, nos ajude, pois não podemos sem o Espírito Santo, Senhor. A Sala 57 tem nos dado essa oportunidade. Senhor, sabemos que as coisas não duram para sempre aqui. Só no teu reino, Senhor, e somos súditos do teu reino. Portanto, meu Deus, meu amado, nos tome em tuas santas mãos e nos faça testemunhas da tua palavra, Senhor, das tuas promessas, que elas se cumpram em nossa vida, na nossa família. Por misericórdia, Senhor, por misericórdia, nos tome pelas tuas santas mãos e nos ponha nessa jornada, no caminho que é Jesus, que é o próprio Cristo. Cristo é tudo para nós, Senhor. É a palavra, é o caminho, é a verdade, é a vida. Conhecer Jesus é tudo, como diz na música, Senhor. É tudo, tudo, tudo. Nos leve, Senhor, para a jornada de mão dadas contigo. Seja a nossa retaguarda, seja a nossa direita, a nossa esquerda e a nossa frente. Não permita que soltemos, Senhor, a tua mão, porque o Senhor nunca, 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 nunca solta a nossa mão. O Senhor cuidou de mim dentro da barriga da minha mãe e cuida de cada um, cada criança, cada idoso, cada adulto, cada adolescente, em cada fase. Senhor, nos traga lembranças do teu cuidado por nós. Para cada pessoa que está aqui nessa sala, Senhor. Traga lembrança do teu cuidado, como o Senhor se achega a nós e nos ama e cuida. Ajuda-nos, Senhor, a não soltarmos as tuas mãos e que tua palavra seja a nossa vida, que está escrita com o sangue de Jesus, Senhor. Eu suplico por cada pessoa, pelo sangue de Jesus, que não soltemos a tua mão, Senhor. É no teu sangue precioso, Senhor. Através do teu santo e bom Espírito, eu chego à tua presença e louvo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pelo teu amor, cuidado e proteção por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, continuando em tua presença, eu quero só pedir a ti, se tem alguém aqui nesta reunião que é cristão, independente da denominação, e que não tem a Bíblia como um livro para meditar, tempo de qualidade nela, fala hoje profundamente ao coração desse teu servo, da tua serva, que esse tipo de religião é praticamente inútil para Deus. Uma religião sem a Bíblia não se constitui. Por isso o testemunho de hoje. Mais importante do que qualquer outra coisa, a influência do Espírito, a palavra de Deus. Que ela comande nossas emoções. Que elas tragam a nós, como este momento agora. Eu sei que tem pessoas aqui que estão emocionadas. Esta é uma emoção nobre. É uma emoção trazida pela reflexão da palavra e de um testemunho de vida. Emoções nobres, causadas pelo Espírito Santo, que
Isso é uma bênção para a nossa experiência cristã. Senhor, faz a tua obra no teu povo e que a gente não deixe um dia sequer de ter tempo de qualidade para a palavra de Deus, ungidos pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amo a senhora, irmã Irma, preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque a senhora existe, amada. Louvado seja Deus, pastor. Eu também amo o Senhor e creio em Deus porque o Senhor existe. Amém. E o Senhor é a parte visível de Deus para mim hoje. Muito obrigado pela sua disponibilidade, viu, querida? Deus te abençoe ricamente. Amém, pastor. O Senhor também, todos da sala. Muito obrigada pela oportunidade de testemunho. Amém.